Oi, como vocês estão? Vamos hoje, nessa aula, concluir a história patriarcal. Nós vamos estudar a história de dois patriarcas, Jacó e José. Vamos começar por Jacó. A esposa de Jacó, Rebeca, era estéril. Ela demorou 20 anos para engravidar. Você vê que todas essas matriarcas, elas eram estéreis. Deus fazia isso exatamente para eles saberem que a criança que nasceria, que daria a promessa, era um milagre, era uma bênção de Deus. E ela, durante 20 anos, esperou essa criança. Mas Deus ouviu a oração de Isaac e ela concebeu gêmeos. Esses gêmeos vão ser chamados de Esaú e Jacó. Durante a gravidez ela notou algo estranho, porque as crianças lutavam entre si. E aí em Gênesis 25, 22 e 23 diz assim: os filhos lutavam do ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então aqui essas duas crianças, o primeiro que vai nascer é Esaú. Esaú quer dizer cabeludo. Depois o nome dele é mudado para Edom, vermelho, porque ele trocou o direito da primogenitura por um prato de comida avermelhada. E ele vai ser o descendente, o ancestral, né, dos edomitas, porque dele vem a nação dos edomitas, né, de Edom, nação de Edom. E ele aqui, esses povos, eles vão habitar o oriente de Judá. Então, vão ficar naquela região próxima ao Mar Morto. Eles vão habitar em montanhas, vão ser guerreiros, saqueadores do deserto, os descendentes de Edom, dos edomitas. Mas a gente nota nesse relato de Gênesis que ele não valorizou a primogenitura. Naquela época, a primogenitura, o primogênito, ele tinha uma série de direitos em relação aos outros filhos. Primeiro, ele era o líder, era o chefe da família. E ele recebia a porção dupla da herança. Vamos supor que um pai tinha 2 filhos. Como é que ele fazia? Ele dividia a herança em 3 partes e o primogênito recebia 2. Ele sempre recebia uma porção dupla da herança. E ele é o chefe da família. No momento de guerra, ele que liderava o clã, a família na guerra. Ele era o sacerdote da família. Porque naquela época não existia ainda aquela classe sacerdotal que vai surgir com a lei de Moisés. E ele, no caso de Esaú, ainda tinha o direito de constar na linhagem do Messias, porque ele receberia a promessa. E aí ele ia constar na linhagem direta de Jesus. Só que ele chega do campo, a Bíblia diz, né, é um caçador, chega com fome e troca todo esse direito, essa bênção, por um prato de comida. E às vezes as pessoas lêem esse texto e dizem: como é que pode? Porque na realidade é uma pessoa carnal. O autor de Hebreus disse que foi a carnalidade que levou ele a fazer isso. Depois se arrependeu, chorou, mas não tem mais jeito. Por quê? Porque o carnal ele é imediatista. Ele quer resolver as coisas imediatas. A necessidade imediata dele era a fome. E aí ele queria resolver aquilo. Ele não se preocupava com as coisas espirituais, em saber esperar as bênçãos espirituais. E hoje muitas vezes as pessoas também são carnais, nós somos carnais. Às vezes trocamos a bênção de Deus por um prato de comida. Porque às vezes a necessidade imediata se torna mais importante do que as promessas de Deus na nossa vida. E o Jacó, esse nome Jacó literalmente quer dizer aquele que segura pelo calcanhar. Porque ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Nasceu pegando uma carona do irmão. Mas depois o Esaú vai chamar ele, vai dizer que o nome dele quer dizer suplantador, enganador. Jacó é diferente do irmão, ele valorizava as coisas espirituais, as bênçãos espirituais. É tanto que ele vai usar meios errados para conseguir a bênção. Agora, é aquela pessoa que anelava pelas coisas espirituais, mas achava que o fim justificava o meio, que ele podia usar coisas, métodos ilícitos para conseguir aquilo que Deus havia prometido a ele. No caso da primogenitura, existe até uma profecia que a gente leu aqui no início, de que ele prevaleceria sobre o mais velho, o irmão mais moço prevaleceria sobre o mais velho.
Mas aí ele achava que tinha que usar meios ilícitos, dar uma ajuda a Deus, até de uma forma desonesta, para aquilo que Deus havia dito desde o início se cumprisse na vida dele. Então, de Esaú, que depois teve o nome mudado para Edom, vem os Edomitas, povos que moraram ali ao oriente de Judá, da tribo de Judá, perto do Mar Morto. Moravam no Monte Seir. E de Jacó vai surgir as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó vão dar origem às 12 tribos de Israel. Agora vamos ver como isso aconteceu. Isaac gostava mais de Esaú, que era um caçador. Já Rebeca gostava mais de Jacó. Você vê que essas famílias tinham sérios problemas no meio delas. Então tinha essa divisão dentro da família. E aí, mesmo tendo essa profecia de que o mais novo prevaleceria, Isaac queria abençoar Esaú, que era o filho que gostava mais. Já Rebeca, que Jacó era mais de casa, era mais do convívio da mãe, queria que fosse o filho. Aí eles vão tramar Jacó e Rebeca um meio de receber a bênção, mesmo com uma forma desonesta. Isaac disse que ia abençoar Esaú, manda ele para o campo, pegar uma caça, para poder dar a bênção patriarcal a ele. Aí Rebeca e Jacó tramam o seguinte: como Isaac está cego, ele veste as roupas do irmão. Como ele era peludo, cabeludo, né, o Esaú, ele coloca peles de carneiro e ali se aproxima do pai, dizendo que é o irmão. E aí quando ele se aproxima, Isaac estranha, mas aí toca no filho, né, nas peles de carneiro, cheiro do filho, porque Jacó está com as vestes do irmão, e abençoa Jacó, pensando que estava abençoando Esaú. Aqui em Gênesis 27, capítulo 27, versículo 27 a 29, dá essa bênção. Ele chegou e beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê o Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, abençoado seja o que te abençoar. E aí, quando ele conclui essa bênção, Esaú chega. E ele vê que quem abençoado era Jacó. E aí Esaú chora diante dele para ele abençoar também. Para dar uma bênção. Como é que eu posso dar uma bênção? Eu dei toda a bênção que eu podia desejar. Eu já desejei para o teu irmão. E ali ele dá a segunda bênção, ele abençoa Esaú. Ele diz aqui em Gênesis 27, 39 a 40. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Esses patriarcas eram profetas. Então essas bênçãos deles eram visões proféticas. Isso aqui vai se cumprir nos descendentes de Esaú, os edomitas. Eles vão morar no Monte Seir, uma região infértil, e vão viver da espada. Eles eram saqueadores do deserto. E ali eles vão ser subjugados a Israel, a partir do rei Davi. Agora é um povo extremamente guerreiro. O único que vai conseguir subjugar os edomitas vai ser Davi. Mas depois eles vão se libertar do jugo de Israel. Como ele diz aqui: sacudirás a tua cerviz, quebrarás o jugo. E esse povo vai ser dominado no Império Romano. Eles vão voltar contra Israel. E grande parte da história de Israel, eles vão sacudir esse jugo. Eles não vão submeter aos descendentes de Jacó, que eram os israelitas. E por fim, quando ele está fugindo para a Mesopotâmia, porque quando Esaú nota que havia sido traído, ele jura vingança ao irmão. E Esaú também tinha casado com as mulheres da terra, as cananeias. E aqui tinha provocado um desgosto muito grande a Rebeca e a Isaque. Eles mandam para Padã Arã, aquela região onde moravam os descendentes de Abraão.
De onde tinha vindo Rebeca? Para ele procurar uma noiva das filhas de Labão, que era irmão de Rebeca. E aí ele vai, mas antes dele ir, Isaac o abençoa. E essa é a bênção patriarcal, porque ele deu de uma forma consciente. O que mostra, meus irmãos, que não há necessidade de nós usarmos meios ilícitos para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E aqui, sabendo que era o Jacó, ele o abençoou e dá a bênção patriarcal. Provavelmente, desde a primeira bênção, lá no relato de Gênesis, diz que quando ele viu que tinha sido enganado, a Bíblia diz que Isaac estremeceu de violenta comoção. Lá no relato de Gênesis diz isso. Provavelmente ele viu que ele não podia mudar aquilo que Deus tinha determinado. E aqui dá uma bênção consciente a Jacó. Aqui em Gênesis 28, versículo de 1 a 4, tem a bênção. Ele diz: Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Ele recebe a bênção patriarcal. E ele vai para a região de Padã Arã, que ficava próximo ali à Mesopotâmia. E ali, quando ele vai no caminho em direção a esse local, Deus aparece para ele pela primeira vez em Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E ali Deus aparece e fala com ele. Primeira vez que ele ouve a voz de Deus. Deus confirma a bênção que ele havia recebido do seu pai Isaac. E Deus o encoraja diante das tribulações, das dificuldades que ele vai passar durante 20 anos ali na Mesopotâmia, até retornar à terra prometida. E ali ele tem uma visão de uma escada que vinha do céu para a terra. E ali, essa visão, ele via nessa escada os anjos de Deus descendo e subindo, mostrando que existia uma comunicação entre o céu e a terra. E os anjos eram espíritos ministradores. Depois, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, Jesus disse que essa escada prefigurava ele. Ele diz assim, que eles veriam, os discípulos veriam o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Porque Jesus é exatamente o único mediador entre o céu e a terra. Essa escada que Jacó viu, por meio da qual os anjos subiam e desciam do céu para a terra, prefigurava a pessoa de Cristo, que é o único mediador entre os homens e Deus. E aí ele chega na casa de Labão. O relato de Jacó, ele mostra uma coisa interessante, que é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Às vezes a gente vai provar de coisas que nós cometemos contra o nosso próximo. E aqui ele vai encontrar um cara mais esperto do que ele, que era o sogro dele, Labão. E durante 20 anos o sogro dele vai fazer de tudo para enganá-lo. Porque Labão nota uma coisa, que tudo que Jacó tocava, prosperava. Ele nota que a bênção de Deus está sobre Jacó. E quando ele cuidava dos rebanhos do sogro, eles se multiplicavam. E ele entende, ali ele vê que ali é a bênção de Deus que está sobre ele. E ali Jacó vai trabalhar 7 anos por Raquel, a filha mais nova de Labão, que se enamora de Raquel, que era a esposa que ele amava. Aí chegando depois de 7 anos, Labão o engana. Na noite de núpcias lá do casamento, que esse casamento tinha uma festividade de 7 dias, uma semana. E a mulher vinha coberta de véus ali, né, dentro daqueles rituais judaicos. E ali quando ele pega e coloca Lia no lugar de Raquel. No dia seguinte ele nota a troca. Demorou para notar a troca, né? E aí ele chega pro sogro e diz, olha, mas você tinha trabalhado 7 anos, era por Raquel, você deu mais velho. Isso aqui há um costume aqui na Mesopotâmia. Primeiro casa mais velho, depois a mais nova. Mas se tu trabalhar mais 7 anos, aí você vai ter também Raquel. E ali ele vai
depois da semana dessa, quer dizer, depois dos 7 dias da festividade do casamento, quer dizer, ele não esperou 14 anos, como algumas pessoas pensam. Ele trabalhou 14 anos por Raquel, mas depois da semana lá do casamento de Lia, depois da semana dela, de lá no relato de Gênesis, que era aquelas festas nupciais, ele ficaria também com Raquel. E trabalhou mais 7 anos depois disso, para poder casar com as 2 filhas de Labão, embora ele só quisesse casar com Raquel. E ali, depois quando ele termina os 14 anos, o sogro quer que ele fique ali, mas ele pede um salário. E aí eles determinam o quê? Determinam que era uma coisa rara, que se do rebanho nascesse cabras malhadas listradas e dos cordeiros nascessem negros, esses seriam de Jacó. Mas só como a bênção de Deus estava sobre a vida dele, só nascia cordeiros negros e só nascia cabras listradas e malhadas. E o sogro procurava fazer troca, mudar o negócio, mas da forma que determinava, a bênção vinha sobre a casa sobre Jacó. E os rebanhos de Jacó se tornaram maiores do que os rebanhos de Labão. E aí, depois de 20 anos, ele tem que vir para a terra de Canaã, fugindo do sogro. Né? Mas depois o sogro vai ao encontro dele, e ali eles fazem uma paz, lá no monte, né? E ele vem para Canaã. Mas desse casamento, a poligamia, ela trouxe sérios problemas para a vida dele, né? Nessa união poligâmica. E ali dessa poligamia, desse casamento poligâmico, ele teve os 12 filhos que vão formar as 12 tribos de Israel. Primeiro Deus olha para Lia, que era desprezada, e ali abençoa. Deus tem uma predileção muito grande pelos desprezados. Acho até que é uma forma de consolar aqueles que sofrem. E ali ela tem logo 4 filhos. Em Rúben, Simeão, Levi e Judá. Deus abençoou 4 filhos. Enquanto que Raquel era estéril. Como existia aquele costume mesopotâmico que Sara tinha feito com Abraão, que é que podia pegar a serva e dar ao marido, e o filho que nascesse dessa relação era do casal, Raquel usou desse artifício. Ela pegou uma serva dela, Bila, entregou ao marido. E dessa relação dela com Jacó nasceu Dan e Naftali. Quando Lia viu que não estava mais tendo filhos, fez a mesma coisa. Pegou uma serva dela, Zilpa, e entregou a Jacó. E dessa união nasceu Gade e Aser. Aí depois Lia volta novamente a conceber e tem Issacar e Zebulon. Lia, dela mesma, ela teve 6 filhos e uma filha chamada Diná. Depois Raquel, Deus olha para ela também e ela tem José, tem Benjamim. Benjamim ela já vai ter quando ela está lá em Hebron, já na terra de Canaã. Mas aí esses filhos de Jacó, eles vão formar as 12 tribos de Israel. Os filhos de Jacó eram, como eu falei aqui, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Para quem que entenda quando ele for estudar a história de Israel. Quais são as 12 tribos de Israel? As 12 tribos de Israel são Rúben, Simeão, Levi, que é um dos filhos de Lia. Ele não vai ter tribo. Por quê? Porque vai ser consagrado ao serviço religioso. Eles vão servir no tabernáculo, os levitas, e eles não vão, na divisão da terra, como Josué vai fazer, eles não vão ter uma tribo. Então não existe a tribo de Levi. Judá é uma das maiores, a maior tribo de Israel. Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon. Aí no lugar de José tem os 2 filhos de José, que é Efraim e Manassés. Porque na realidade a bênção patriarcal que Jacó ia transmitir era para ser dada a Judá, que é o 4º filho de Lia. Aí você diz, mas o primogênito não é Rúben? Mas Rúben perdeu a primogenitura porque ele deitou com a concubina de Jacó, Bila. E o pai tirou dele a primogenitura. Simeão e Levi, naquele incidente lá com a irmã dele, lá em Siquém, quando eles destruíram a cidade de Siquém, mataram todos os homens. E ali colocaram em risco a vida da toda a família de Jacó,
que a partir dali as pessoas vinham para destruir o clã de Jacó, Jacó disse que eles eram sanguinários e tirou deles também a primogenitura. Então a primogenitura é de Judá, pela linha sucessória. E ela vai se tornar a maior tribo de Israel. E Jesus, que é o leão da tribo de Judá, vem da tribo de Judá. É a tribo messiânica. Só que tem um detalhe. Jacó tinha o mesmo problema do pai Isaac. Tinha predileção pelo um filho, que era José. Porque José era o primogênito de Raquel, a esposa que ele mais amava. E ali, quando ele vai dar a bênção patriarcal, lá no Egito, já velhinho, quase cego também, ele dá a primogenitura para José e recebe os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, vão ser 2 tribos de Israel, como seus filhos. Ali ele está dando a primogenitura. Ele, na verdade, José está recebendo 2 tribos, porção dupla da herança. Aí lá em Gênesis relata que José traz os meninos bem organizados para receber a bênção do pai, que está quase cego. Aí coloca debaixo da mão direita o mais velho, que é Manassés, e debaixo da mão esquerda Efraim, que é o mais novo. E o pai troca as mãos, coloca a mão direita sobre a cabeça do mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça do mais velho, e dá a bênção patriarcal. E abençoou a primazia de Efraim, que é o mais novo. E Jacó pensa que ali ele porque está cego, quer ajeitar. Ele diz, não, é que o mais novo vai prevalecer sobre o mais antigo. E a tribo de Efraim ela vai ser das tribos do norte a mais importante. É tanto que muitas vezes o reino do norte, depois a gente vai ver na divisão do reino, vai ser chamado de Efraim. Isso gerou um problema grande dentro da história de Israel. Porque tanto a tribo de Judá como a tribo de Efraim achavam que tinha a primogenitura. E vai ser uma das causas da divisão do reino em 2 reinos. O reino do norte, que é chamado também de Efraim, e o reino de Judá, que é a dinastia davídica, que é a tribo de Judá. Foi a tribo mais importante, né? E vai ser a tribo messiânica. E que por direito tinha primogenitura. Foi a predileção de Jacó que levou a abençoar e dar primogenitura a seu filho José. E ali gerou esse problema grande. Vai ser quando Salomão morre, quando Israel vai dividir em 2 reinos, essa rivalidade entre Efraim e Judá vai ser, vocês vão ver, que vai ser uma das causas da divisão do reino. Na viagem para Canaã, tem um incidente que é tremendo esse texto. Quando Jacó tem também, mais uma vez, uma experiência com Deus no Vale de Jaboque. Quando Jacó está voltando, manda avisar o irmão Esaú. Mas quando ele sabe que Esaú está marchando contra ele com 400 homens, né, um povo guerreiro como os edomitas, ele tem medo. Ele treme diante da vinda do irmão. E ali ele passa toda a família dele pelo Val de Jaboque. O Val é um local onde o rio era mais estreito, mais fácil de transpor. E ali fica sozinho. E diz que durante toda uma noite ele luta contra o anjo do Senhor. Toda uma noite ele luta contra Deus. Mas qual era a luta de Jacó? É uma luta que agrada a Deus. Ele diz, eu só saio daqui quando tu me abençoares. Ele estava cansado de ser o Jacó, o suplantador, enganador. Ele estava cansado de viver uma vida com medo, com ansiedade, com angústia. E ele queria uma transformação no Val do Jaboque. O Val do Jaboque é aquele encontro que a gente tem com Deus, em que a gente tem essa experiência de transformação, de aliança, de conversão, de entrega a Deus. Esse é que é o Val do Jaboque. E ali ele fica durante toda a noite. Quando o anjo do Senhor, que é uma teofania, uma manifestação sobrenatural de Deus, toca na sua coxa direita, ele fica ali, ele se atira nos braços do anjo, para de lutar e recebe a bênção. Às vezes precisa Deus nos ferir. A coxa, naquela época, ou em qualquer época, né? A coxa é o lugar, o ponto de apoio do guerreiro. Feriu na coxa, ali perdeu as forças. Às vezes nós temos que perder a nossa força, nosso ego, a nossa vontade, nos atirar no braço de Deus, como Jacó se atirou ali no Val do Jaboque, para passar por uma transformação verdadeira. E ali ocorreu 3 tipos de transformação na vida do patriarca Jacó. A primeira foi física.
Ele chamou aquele lugar de Peniel. Ele saiu de Peniel puxando de uma perna, manco. Porque o anjo feriu na coxa dele no nervo ciático. O nervo ciático, os judeus, mais conservadores, os ortodoxos, ainda hoje não comem esse nervo. Porque ali foi onde ele foi tocado, o patriarca. Então ele teve essa transformação física. Ele teve uma transformação moral. A partir dali ele vai se reconciliar com o irmão Esaú. Vai mudar o comportamento dele. Vai se tornar uma pessoa tão digna que quando ele se encontra com o faraó do Egito, como José apresenta, a Bíblia diz que ele abençoou o faraó, patriarca Israel. Porque ali quando ele abençoou, a Bíblia diz que o maior abençoou o inferior. Lá no Egito, o faraó era como um deus, era uma divindade. E ele é abençoado por Jacó. Veja o nível de dignidade, de honra que Deus o colocou. E ele passa por uma transformação espiritual. Porque Deus muda o nome dele. De Jacó, o enganador, o suplantador, para Israel, aquele que luta com Deus. Aquele que luta ao lado de Deus. E esse nome de Israel, que passou dele, vai ser o nome da nação que vai surgir dos seus 12 filhos. O Estado de Israel, a nação de Israel. Os seus descendentes vão se chamar de israelitas, os descendentes de Jacó. Então o Val de Jaboca aqui é aquele ponto da vida do patriarca que Deus dá uma transformação tremenda na vida dele. A partir daqui ele vai entender que precisa usar coisas ilícitas para conseguir os favores de Deus, não. Porque Deus está com ele. Deus luta por ele. E ele chega em Canaã. Quando ele chega em Canaã, ele vai passar 10 anos em Siquém. Lembrando aqui, quando ele tem a primeira experiência com Deus em Betel, que ele vê aquela escada que liga o céu e a terra, e os anjos de Deus descendo e subindo, ele faz um voto a Deus ali: olha, se eu me der bem nesse lugar que eu vou, quando eu voltar, eu volto aqui a esse lugar, para adorar a Deus, que ele erga até uma coluna lá como memorial, e vou dar o dízimo de tudo aquilo que eu consegui na minha jornada mesopotâmica. Só que quando ele volta, ele esquece o voto que ele havia feito. E vai para Siquém. E passa 10 anos em Siquém. Até que ocorre um incidente que a filha dele é violentada, a Diná, pelo um príncipe da terra chamado Siquém. E ali a Bíblia de Relato de Gênesis diz que ele se enamora e quer casar com ela. Mas só que os irmãos dela, Simeão e Levi, fazem uma trama. Diz: olha, nós aceitamos, desde que você faça a circuncisão. E eles fazem a circuncisão no homem, que é cortar a carne do prepúcio, é algo, leva uma inflamação, febre. No terceiro dia que eles estavam circuncidados, com febre, abatidos, eles invadem Siquém e matam todos os homens e saqueiam a cidade. E ali Jacó se apavora pelo seguinte: a partir dali, os povos da terra vêm contra ele. E ali, quando ele se apavora, ele vai para os pés de Deus. E ali ele vê que ele já tinha se corrompido, está cheio de ídolos, de coisas erradas. E ali ele pega aqueles atavios, aqueles símbolos de idolatria, e pacto com os povos da terra, porque o povo era para ser um povo separado. Para dele vir um Messias. Ele coloca debaixo lá num carvalho ali, e diz: rapaz, agora eu vou para Betel. Aí ele se lembra do voto dele e vai para Betel. Betel ali vai ser um lugar de restauração, de reconstrução, de renovação de aliança. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós temos que ir a Betel. Renovar as nossas alianças com Deus, a nossa comunhão com o nosso Senhor Deus. E ali ele vai. Depois de Betel, ele vai para Hebrom. E vai ter momentos difíceis na vida do patriarca. Porque em Hebrom, no caminho, quando ele vai a caminho de Hebrom, a esposa amada dele, Raquel, entra em trabalho de parto, vai nascer Benjamim. E ela morre de parto. Quando ele chega lá, ele vai ver o filho dele, José, o que ele mais amava, ser vendido como pelos irmãos. Embora os irmãos vão dizer que ele tinha sido morto pelos animais selvagens, mas ele vai perder também o seu filho que ele mais amava.
E ele termina a sua velhice, mas no final do livro de Gênesis vai se encontrar com José, um dos momentos mais lindos. Essa história de José que nós vamos ver agora é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Uma novela. Aqueles momentos da reconciliação dos irmãos, o encontro dele com o pai dele. É descrito de uma forma tão assim novelesca e bonita que a gente se emociona quando lê. Eu lia para minhas filhas, que eu tinha um hábito de ler essas histórias para meus filhos, quando eles eram pequenos. Eu li para minha filha, o nome dela também é Raquel. Eu chorava, eu e ela, quando contava a história de José, porque a gente se emocionava quando lia aquela história. E José, ele vai ser uma espécie de elo de ligação entre essa vida nômade que eles viviam no Egito, que eles viviam, aliás, em Canaã, para a vida sedentária que eles vão ver lá na terra de Gósen, no Egito, durante 430 anos. A história de José mostra a providência de Deus. Essa palavra providência, ela vem do latim providere. Videre quer dizer ver, pro quer dizer ver antes. Providência é Deus antever. Deus, na sua onisciência, já sabia algo que vai acontecer e providenciar. E a primeira coisa que ele vai fazer, havia uma necessidade de levar o povo de Israel para o Egito. Você lê o livro de Gênesis, capítulo 38, você pode até ler. Você vai ver que o descendente, Judá, que era o da primogenitura, como a gente já falei, de direito, tinha se corrompido, tinha casado com a cananeia, os seus filhos eram ímpios. Ele já estava com as práticas pagãs, o patriarca Judá. E se ele continuasse na terra ali, ou eles seriam vencidos por aqueles povos, ou eles iam passar pela miscigenação racial, que a nação de Israel desapareceria. Que aquilo que Deus tinha plantado no coração de Israel ia desaparecer. Porque eles iam aplicar aquelas mesmas práticas pagãs e aquela mesma idolatria dos povos de Canaã. E ali, quando Deus vai levar para o Egito, ele vai levar como uma forma de proteger o povo. Porque quando ele vai levar para a terra de Gósen. A terra de Gósen era um lugar separado do Egito. E tinha um detalhe, os egípcios não gostavam de pastores. E ali não tinha um perigo de uma miscigenação racial. Eles vão ter um lugar só deles ali, a terra de Gósen. E durante 430 anos, a terra de Gósen, ela vai ser como uma panela de pressão. Vão chegar ali 70 descendentes de Jacó. Vão sair 430 mil homens de 20 anos para cima. Uma multidão, mais de um milhão de pessoas. Porque ali o censo naquela época só contava os homens aptos ao serviço militar. E ali, esses homens, eles, aliás, seria 600 mil homens que vão sair do Egito. De 20 anos para cima. Você pensar que ele tinha esposa, tinha filhos, uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas que vão ser comandadas por Moisés durante 40 anos no deserto em direção à terra de Canaã. Mas isso a gente vai estudar na próxima aula, que é o Êxodo, que é a peregrinação no deserto. Mas você veja, de 70 Deus fez 600 mil homens de 20 anos para cima. E aqui mais de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas vão depois sair para conquistar a terra de Canaã. E ali dá início à história de Israel. Mas sobre José, só antes de a gente concluir, tem algo interessante na vida dele. Os irmãos de José não gostavam dele. Por que os irmãos de José não gostavam dele? Porque José não compactuava com as práticas imorais deles. Eles já estavam contaminados também pelas coisas erradas, dos pagãos, as imoralidades. E ele não compartilhava. E ele tinha um problema, era dedo duro, ele contava para o pai dele. É aquele irmão que conta tudo para o pai ou para a mãe. Toda família tem um dedo duro, pode prestar atenção. Você analisa aí e veja. Tem aquele que vai contar, como o cearense vai contar fuxico. E tinha outro problema também em relação a ele. Jacó amava mais a ele, porque ele era o primogênito de Raquel. A Bíblia diz lá na Gênesis que até a forma de vestir José era diferente. Ele comprava ali uma roupa uma camisa de mangas, colorida, bonita. Isso causava ciúme nos irmãos.
coisa horrível é a predileção que o pai tem pelo um filho. Já é um problema grande na vida dos outros. E do próprio filho também. E a outra coisa também, porque José, ele era ingênuo, ele contava as experiências espirituais dele, o sonho dele, para aqueles que não podiam entender. É uma coisa que a gente aprende aqui. Experiências espirituais muitas vezes é só para gente. Ou pessoas que têm a mesma visão que nós temos. Porque ali ele contava aqueles sonhos que mostravam que ele ia ter primazia sobre a família. Mas os irmãos não aceitavam aquilo. Nem o Jacó ficava pensativo sobre a respeito daquilo, quando ele contava esses sonhos. E ele vai ser vendido como escravo. Mas José, ele tinha uma virtude tremenda, ele era perseverante. Vai ser vendido em torno de 17 anos de idade. Quando ele vai ser primeiro-ministro do Egito, segundo homem depois de Faraó, ele está com 30 anos. Tem 13 anos de luta e tribulação, que é o período que Deus vai preparar. Mas tudo que ele fazia bem feito. Ele chega no Egito, ele é vendido para a casa de Potifar, que era o comandante da guarda do faraó. Deus coloca num lugar onde vai ter uma visão lá do Egito. E ele vai ser o mordomo, vai tomar conta da fazenda de Potifar. Mas se torna tão excelente. E ganha tanta confiança de Potifar que entrega tudo na mão dele. E tudo prospera na mão dele. Olha a bênção patriarcal na vida de José. Mas aí tem aquele incidente que a mulher de Potifar vai tentar seduzir. Arranca a roupa dele, ele corre, despide. E ali diz que foi ele que tentou. Embora ele tenha resistido à tentação, é lançado na prisão. Para muitas pessoas, rapaz, foi o fim agora, foi o fundo do poço. Se torna o melhor preso. E a prisão é um lugar onde Deus colocou ele na prisão para ele conhecer um padeiro, um mó, e um copeiro, um mó, que vão ter sonhos na prisão. Ele vai interpretar. O padeiro vai morrer, o copeiro vai ser reentregado na corte. Tinha feito uma promessa a ele que ia falar dele para o faraó, esqueceu. Mas quando o faraó tem um sonho que ninguém interpreta, que é aquele sonho das vacas gordas e das vacas magras, das espigas gordas, das espigas mirradas, que as vacas magras comem as vacas gordas, as espigas mirradas comem as espigas cheias. Nenhum adivinho do Egito faz, manda chamar José. Primeiro interpreta. Que as vacas gordas, as espigas gordas, elas simbolizam 7 anos de grande prosperidade no Egito. As vacas magras, as espigas mirradas, elas simbolizam 7 anos de seca, de provisão, como nunca houve na terra do Egito. Em toda aquela região ali do mundo civilizado da época. E satisfeito com a interpretação, ele ainda dá um conselho ainda para o faraó: armazena durante 7 anos de prosperidade, guarda em celeiros, para que nos 7 anos de fome você tenha provisões. E ali ele coloca ele como primeiro-ministro, como administrador dele também. E o sonho se cumpre. Depois de 7 anos de fartura, ele armazenou muito trigo, né, nos celeiros. Veio uma grande fome sobre aquele mundo civilizado. A Bíblia diz toda a terra, mas não viu a expressão toda a terra. Ela está se referindo ao mundo civilizado da época. Aí é quando os irmãos de José vêm ao Egito. Vem ali ao Egito em busca de mantimentos. E se encontra com José, José os conhece. E ele não conhece José. E ali começa aquela história bonita dele se reconciliando com os irmãos dele. Primeiro ele pede para trazer o Benjamim que tinha ficado. Pergunta se o pai está vivo. Muito assim emocionante. Aí depois eles voltam para lá, né, colocado o dinheiro dele lá dentro dos sacos de volta. Eles chegam lá e dizem: e agora? Vamos pensar que a gente roubou. Mas ele tinha dito: olha, aliás, ali eles colocam lá e eles são pegos como se tivessem roubados, né? São levados. E eles permitem que eles voltem, mas ele traga o primogênito. E ali quando ele traz Benjamim, né? Depois que o pai vê que não tem como vencer a dificuldade, ele permite que ele traga Benjamim, que era o filho da velhice dele também. Ele ali quando ele traz Benjamim, aí tem toda aquela narrativa que você lê que é belíssima. Que ele esconde a taça de ouro dentro do mantimento, depois manda buscar para dizer que eles tinham roubado. Mas tudo para levar eles ao arrependimento.
E eles eram de valorizar o outro irmão dele, Benjamim, porque eles querem ficar com Benjamim. Eles, rapaz, se Benjamim ficar, meu pai vai morrer. E um se oferece, né? Judá se oferece para ficar no lugar de Benjamim. Mas ali ele se reconcilia com os irmãos dele, ele havia perdoado. E ele havia entendido, não que Deus tinha apoiado o ato errado deles, mas ele tinha entendido que mesmo num ato errado, Deus tinha transformado numa bênção. Porque Deus tem o poder de transformar a adversidade em vitória. E que quando alguém faz algo ruim contra nós, não é Deus que manda ninguém fazer maldade contra o outro, não creio assim, não. Deus não mandou os irmãos dele fazer maldade contra ele, não. Mas Deus é um Deus tão poderoso que é capaz de transformar uma adversidade em vitória. E aquilo que era por mal deles, não, isso foi por mal, foi por bem. Porque agora eu vou poder trazer a minha família. E ele traz Jacó, se reconcilia, se encontra com seu pai, seus irmãos, leva para a terra de Goza. E é concluída a história de José. Leia essa história, veja os detalhes, a narrativa, você vai se emocionar, eu tenho certeza. É um estilo de novela, não é um estilo de novela mexicana, não, mas é uma novela que você se emociona quando lê. Então, que Deus te abençoe, persevere lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela alegra o nosso coração. Então, que Cristo te abençoe, que você possa assistir às outras aulas e espero que você tenha gostado. Até mais.